Cara, assim, você vai falando, a gente vai puxando pela memória. E eu sempre fui muito fã de música, né? Eu acho que eu sou de uma geração que a gente passava pela transição ali na adolescência de sair dos canais infantis, né? Nickelodeon, Cartoon Network, Disney e ir pra MTV, Sim. ali nos anos 2000. E quando eu descobri a MTV com 12 anos, foi um universo de, assim, você tá na fase da adolescência, você tá ali descobrindo, né, os seus gostos e o que é que você gosta, o que é que você não gosta, você vai se entendendo ali como ser humano mesmo. E essa época, descobrir a música ali, descobrir a MTV, que era um canal enfim, que tinha linguagem jovem, que tinha Era muito esse disruptivo, poder né, pra época. exato para a Os época. comerciais, os programas que tinham, Hermes e Renato, a Exato, Tatá, fazendo coisas exato, incríveis. exato, exato. E ali foi uma porta de entrada para eu conhecer o mundo culturalmente, né? Então, ali que eu descobri os artistas internacionais, enfim, que eu comecei a consumir naquela época. Porque pra quem não viveu essa época, a MTV, cara, ela formou uma Aham, geração, né? aham, sim. Tanto com os álbuns, os MTV acústicos, quanto com a postura. A gente era muito fã dos VJs, lembra? Porra, Exatamente. eles inclusive saíam dali e iam pra TV aberta, assim. Sim, era uma escola, né? Marcos Mion veio dali, Aham, Astrid veio dali, aham, vários aham. outros vieram dali. Uhum, Era uma sim, escola mesmo. sim, sim, sim. E essa época que eu assistia TV, eu queria já fazer parte daquilo, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, eu ganhei meu primeiro computador. No que eu ganhei meu primeiro computador, ali eu escutava falar de Web 2.0, né? Que falava, olha, em breve as pessoas vão poder fazer parte da internet, vão poder criar conteúdo e tudo mais. E aquilo já me chamava muito a atenção. Até que no laboratório de informática da escola, no ensino médio, chegou banda larga. Imagina, Salvador, 2006, 2005 era internet de escada, né? E a gente tinha um trabalho em grupo que era criar conteúdo para a internet. Maneiro. Então, todos os meus colegas estavam fazendo blogspot, blog, fotolog na época. E eu era louco por música. Eu falei, não, eu quero ter uma rádio online. E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri um site russo chamado Listen to My Radio. Uhum. O que é que esse site fazia? É, a gente tinha naquela época o Winamp, que era um player concorrente do Windows Media Player. Quem é millennial, que tem mais de 30 anos, vai com certeza lembrar desse player, que era um player que era um raiozinho laranja. E o Winamp, ele era um código aberto, então você baixava um outro aplicativo que era o Shoutcast, e o que era lançado na sua placa de som, o Shoutcast jogava na internet, ou seja, era streaming de áudio. Então você precisava de um servidor. E o Listen to My Radio fazia isso de graça, porque nessa época era extremamente caro você contratar um serviço de streaming para você ter banda Claro. e conseguir transmitir. E o Listen to My Radio fazia isso de graça através de um IP dinâmico. Então eu Então tudo criei. que você produzia ali no seu computador era transmitido para um link que as pessoas podiam ouvir. Pessoas podiam ouvir. E aí eu fiz esse trabalho na escola, lembro que eu tinha outros dois colegas, e aí eu falei, olha, cada um vai escolher, vai criar um programa, pra gente compor essa programação e a gente vai fazer. Só que eu acho que eu levei a história a sério demais. Eu comecei a divulgar a rádio nas comunidades no Orkut. E era uma época que as comunidades no Orkut eram muito fortes, assim, tipo, as comunidades de artistas de música tinha mais de 400, 500 mil seguidores de artistas internacionais. E aí eu, muito malandro, eu era muito fã das artistas, então era muito natural eu falar com propriedade e de igual para igual com os fãs. E isso me aproximava dos fãs e de repente eu virava moderador das comunidades. Foda. Nesse processo de virar moderador da comunidade, o que, é que eu fazia? Eu falava, olha, quero colocar o link do Popline na Ah, já descrição. era Popline. Já era Então o Popline Popline. começou como uma rádio. Começou como uma rádio online. E aí eu colocava na descrição das comunidades. E nesse momento ali, tipo, óbvio, ninguém levava a sério, assim, eu falava e eu queria, e eu sempre me colocava o Popular de igual para igual, não, acessem aqui, escutem, é uma programação que você vai escutar músicas que não tocam nas rádios aqui no Brasil, porque era muito louco aquela época, era tipo, o artista lançava uma música no exterior, um clipe no exterior, eu lembro que a primeira vez que eu assisti MTV Latina, que tinha na DirecTV, é, quando eu assisti a MTV Latina, eu vi um clipe da Britney Spears, que só estreou na MTV Brasil 4, 5 meses depois, eu me senti extremamente enganado, É, porque porque dava uma. Aqui a gente tinha um delay muito grande, né? isso, e aí mas pô, a MTV vendia, olha, estreia exclusiva de tal clipe. Já tava rolando na gringa há bastante tempo, fora dos artistas que não conseguiam chegar. Claro. E aí, quando eu comecei a descobrir artistas antes de chegar no Brasil, eu falei, cara, esse artista vai chegar em algum momento aqui.
E aí era uma época que eu já estava, então, na universidade, tudo mais de sistemas, e aí eu comecei a entender como é que, enfim, de fato você conseguia fazer um site, todo o processo e tal. Eu, muito malandro, comecei a comprar os domínios dos artistas internacionais no Brasil.com.br. Uhum. E aí eu comprei ladygaga.com.br, rihanna.com.br, blackeyedpeas.com.br, pussycatdolls.com.br. Nisso que eu comprava, eu criava os fansites dos artistas. Sim, E eu produzia conteúdo com outros fãs para além do Orkut, para essas páginas, sim. para esses sites, conteúdo como se fosse um blog dedicado àquele artista. E nesse momento eu comecei a me aproximar das gravadoras. E meu primeiro contato foi com a Universal por conta da Rihanna. Rihanna nem tinha lançado, aliás, tinha acabado de lançar o Umbrella e tudo mais, o Good Girl Gone Bad, que foi o álbum que apresentou ela para o mundo, mas antes disso ela tinha 2 álbuns lançados, e era uma época, como é que funcionava? Era a época do CD ainda. Então, o que é que fazia a Universal daqui do Brasil decidir quantos CDs da Rihanna a companhia que local ia fabricar? Porque isso era calculado em cima de uma verba de marketing ou então de tipo, olha, esse artista aqui no Brasil já está rolando um movimento na internet, tem uma comunidade dele que tem 200 mil fãs. Esse artista tem espaço aqui no Brasil. E fazer esse pitching para os gringos para falar, olha, vamos testar? Vamos fazer uma primeira tiragem de Aham. 1000 cópias desse CD para a gente distribuir aqui no Brasil, ver como é que vai ser a aceitação dele. E a Rihanna eu entrei justamente nesse momento, que ela tinha acabado de lançar 2 álbuns, que ainda não eram prioridade global da Universal, mas que passou a ser. Entendi. E nesse momento, eu começava a ligar para as gravadoras, ligava da minha casa. E tentava vender o fansite, tentava vender o Popline, explicava como funcionava e tudo mais e tal. E até que eu comecei a conversar com a label, uma das labels da Universal da época, do Internacional, que hoje é uma das minhas melhores amigas, Daniele Lage. E a Dani falou, nossa, que legal isso que você faz e tal. A gente ainda não tem um departamento digital de conteúdo, de promoção, de marketing. Nosso marketing é focado em TV e rádio ainda, Uhum. e revista, mídia tradicional. E aí, eu fiz, não, mas se você me mandar um CD single da Rihanna que não chegou, que não vende aqui no Brasil, eu posso fazer um sorteio no Popline, na comunidade da Rihanna no Orkut, no fansite, e vai engajar os fãs e tal. Nem existe a palavra engajamento nessa época, gente. E aí, eu comecei a criar essa relação com a Universal. Perfeito. Aí eu, com 19 Já anos, como Popline. já como Popline e como fansite da Rihanna. A Rihanna tomou uma surra do Chris Brown. Eu ligo na segunda-feira, isso aconteceu no final de semana, porque na minha cabeça, a Universal aqui do Brasil conversava com A Universal do do mundo todo mundo e mundo sabendo todo de mundo tudo. sabia de tudo, era tudo muito às claras e tal. Eu ligo, eu era muito fã eu sou muito fã da Rihanna. Eu tinha 19 anos, eu ligo chorando pra Universal, querendo saber se ela tá bem, querendo notícia e tal. Quem me atende é a Fabi, que era assistente da Daniela da época. E aí, nisso, eu fico muito amigo da Fabi. E aí, eu lembro que teve o Fashion Rocks, que foi quando a Mariah Carey veio pro Rio. Aí foi a primeira vez que eu vim pro Rio. Aí eu fico na casa da Fabi, a gente começa a desenvolver uma amizade e o Popline começa a crescer. Nisso, eu assino um primeiro contrato com a MTV. O Popline passa a entregar o portal da MTV. Aquela época era uma época que a MTV reformulou o site. Você E chegou na MTV por vocês ou por alguma gravadora? pela gente, pela Rihanna. Tá bom. Literalmente pela Rihanna. Bruno Constante também, outro amigão, ele era jornalista do Aham. portal da MTV. Ele entrou em contato comigo para fazer uma entrevista, porque ele queria fazer uma entrevista Com alguém que fosse muito fã fã. da Rihanna para falar de toda aquela Aham. situação. E eu, muito maluco também, falei: olha, eu não sou fã da Rihanna, não, tá? Eu tenho esse site aqui, Popline e tudo mais. E ele ficou encantado, começou a fazer esse processo de pitch interno. E meses depois, estávamos lá estreando no portal da MTV. O Popline começou a ter muito acesso, porque a gente que é fã de pop internacional, a gente consegue entrar em algumas coisas de deep web, não é deep web, mas a gente consegue ter acessos que só quem faz parte da comunidade da fanbase ali vai ter acesso. Então você consegue ter informações muito privilegiadas o tempo inteiro. Perfeito. Então era uma época que a gente A sabia, informação era mais escassa naquela época. era uma época que a gente sabe que a gente conseguia descobrir quando o artista internacional vinha para o Brasil, porque tinha documentos abertos dentro do site que você entrava e você via a agenda completa do artista. Uhum. Então imagina, eu chegava pra MTV e falava, olha, o Green Day vai vir pro Brasil em novembro fazer 4 datas, acabei de postar no Popline. De onde você tirou isso? Eu fiz, pode confiar. 2 semanas depois, o promotor local anunciava o show. E aí a gente começou a criar essa credibilidade, e aí eu e a Amanda, que tá até hoje no Popline,
a gente entrava por telefone no Acesso MTV, que era o programa Vespertino, apresentado pela Marimon e pela Titi Miller. E a gente dava as notícias junto com ela. A gente falava, olha, momento popular na Acesso MTV, e a gente falava, né, os furos jornalísticos que a gente tinha ali dentro do Popline. Nesse processo, que eu começo a vir para o Rio, começo a ir para São Paulo por conta da MTV e tudo mais, viro um dos jurados do VMB. Imagina, eu cresci assistindo o VMB e, de repente, eu passo a compor a bancada ali de júri e tudo mais. Nesse momento, o Popline começa a dar um espaço, e a internet também começa a crescer em uma velocidade muito rápida. Falando de que agora? 2011? Já estamos em 2010, 2011 e tudo mais. E é um momento que a gente começa a ver a força que o YouTube toma, né? A gente começa a ter os primeiros clipes a baterem mais de 1 milhão de acessos, vem a junção, a chegada da Vevo, e por aí vai. A gente vai começando a levar a internet de uma forma lugares diferentes, né? Muito séria, maiores muito e mais maiores sérios e mais rentáveis. E aí, nesse período, uma gravadora tentou comprar o Popline. Aí me trouxeram para o Rio, sentaram para comprar. Eu sem entender, e aí falaram, cara, assim, a ideia é que o Popline vire uma marca da Sony, ó, acabei de falar gravadora, tá tudo bem. Foi a Sony, foi na época do Cláudio Vargas, que estava lá, e da Roberta Patti, também maravilhosa. Amo os dois. Foram muito parceiros. Eu era completamente leigo, assim. Eu tinha 19 anos, tinha acabado a minha segunda ou terceira vinda para o Rio. Também não estava entendendo que era um negócio. Eu tinha aquilo ali como um hobby. Perfeito. Estava na faculdade ainda, eu nem sabia enfim, que aquilo ia virar um negócio da minha vida. E naquela época eu não tinha referência no digital. Hoje a galera começa cada vez mais cedo e o senso de empreender já é hoje colocado na sociedade de uma forma extremamente diferente. Imagina, eu sou de uma cidade de 60 mil habitantes, São Francisco do Conde. Minha referência de comunicação sempre foi a Rede Bahia, que era uma única família, até hoje, né, dona do principal grupo de comunicação. Eram as comunicações mais clássicas, eram os métodos mais clássicos. Capitanias hereditárias, gente, praticamente isso. Então, imagina, eu saí de uma cidade de 60 mil habitantes, não passava pela minha cabeça que poderia ter esse tamanho. E aí não avança a história da Sony e a Fabi vira minha sócia no Popline. Foda. Aí eu abro empresa aqui no Rio, começo a vir com mais frequência, até que em 2013 eu mudo para cá, e aí entre o Márcio e o Genésio, como Márcio G, que o Márcio G já tinham, eles trabalhavam na Sony, não é isso? Exatamente. Como departamento de rádio, e eles montaram a Central da Música, que trabalhava no primeiro momento prestando serviços de divulgação em rádio, Brasil inteiro. Trabalhamos muito com eles. Fizemos Anitta com eles, fizemos Leste, fizemos Sapão, fizemos vários artistas. E aí, vocês se juntam e ali o Popline começa a ter um lugar até maior, porque o mercado pop cresce, que é o papo que a gente...